Hello, you guys! Welcome back to my channel. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade à minha série sobre o meu grande amigo Toby. Eu trouxe até uma lousa. Muito chique, não é mesmo? Vocês não assistiram ao primeiro vídeo, eu vou deixar linkado aqui em cima para vocês irem lá assistir e conseguir entender a sequência, a minha linha de raciocínio. Naquele primeiro vídeo eu passei uma introdução bem geralzona sobre o to be, como a gente pode usar, e hoje a gente vai falar especificamente das conjugações do to be no presente. A minha ideia nesse vídeo é passar rapidamente a estrutura para vocês, porque pelo que eu pesquisei aí na internet afora, a gente tem bastante material sobre a estrutura do to be. A minha ideia é trazer uma aula realmente, então eu vou passar alguns exercícios e vocês vão fazendo e corrigindo aqui comigo. Então, primeiramente, vamos lembrar o que é o to be. Ser, estar. Estamos falando do presente, certo? Então, eu sou, você é, eles ou elas são, ou pro estar, né? Eu estou, você está, elas estão, nós estamos e assim por diante. Quando a gente tem o to be no presente, são dessas estruturas que eu estou falando. Então vamos lá. Aqui nessa tabela, eu tenho as estruturas bem simplificadas, ou seja, nenhuma delas tem contexto, nenhuma delas tem complemento. Então, primeiro aqui a gente tem a coluna do sub. Na verdade, são os subjects, os sujeitos. I, you, he, she, it, you, we, they. O you aparece duas vezes porque ele serve tanto para o singular quanto o plural. Você, vocês. Depois, a gente tem aqui a coluna do affirmative. Afirmativo. Então, a gente vai ter aí I am, eu sou ou eu estou. You are, você é, você está e assim por diante, tá? Então, I am, I'm, you are, you're, he is, his, she is, she's, it is, its, you are, your, we are, we're, they are, there. Depois na coluna do negativo, I am not, I'm not. Reparem, gente, que quando eu contraio a forma negativa para o sujeito I, ou seja, I am, eu não consigo juntar o am com o not, tá? O máximo que eu consigo contrair é I'm not. Depois, you are not, you aren't. He is not, he isn't. She is not, she isn't. It is not, isn't. You are not, aren't. We are not, we aren't. They are not, they aren't. E a forma interrogativa tem aquela coisa do inverter, né? Inverter o quê? O verbo e o sujeito. Então, como o to be aqui é a nossa estrela, é ele que vai para o início da frase. Então, vamos ter aí am I, are you, is he, is she, is it, are you, are we, are they. E essas são as conjugações. Agora eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos dentro de frases. Pensem nessa frase aqui, ó. Toby está em casa. Toby está em casa. Pausa o vídeo um pouquinho e pensa como que essa frase fica no inglês. Toby é como se fosse ali o sujeito he. Então vai ficar Toby is. Tá certo? A frase toda, Toby is at home. Toby is at home. E se essa frase fosse negativa? Toby isn't at home. Toby isn't at home. E se eu quiser perguntar se o Toby está em casa? Is Toby at home? Is Toby at home? Como que eu posso responder isso? Esse tipo de resposta é o que a gente chama de short answer. No caso do Toby, vai ficar yes, he is, no, he isn't. Agora vamos pensar se eu quiser fazer uma pergunta mais elaborada. Por exemplo, onde está o Toby? Where is Toby? Where is Toby? E aí a gente pode responder he's at home.
He's at home. Mais um exemplo. Pensem aí, Mariah e Toby estão casados. Como fica essa frase no inglês? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho e aí vocês continuam. Então, olha só. Mariah and Toby are married. Mariah and Toby are married. Por que eu estou usando o are, né? Eles são casados. Porque Mariah and Toby é como se fosse o sujeito they. They are. Mariah and Toby are married. E se fosse negativo? Mariah and Toby aren't married. Mariah and Toby aren't married. E se fosse interrogativo? Are Mariah and Toby married? Are Mariah and Toby married? Seguindo o raciocínio das short answers, yes, they are, no, they aren't. Agora chegou a hora dos exercícios. A gente vai pegar essas 3 frases aqui, ó. Eu tenho 20 anos, meus pais estão no trabalho, Beyoncé está com frio. Pausa o vídeo e pensem aí, como que a gente pode colocar essas 3 frases no mesmo esquema que eu acabei de fazer. Afirmativo, negativo, interrogativo com as short answers. Como que a gente monta isso no inglês? Então vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente consegue fazer com essas frases. A primeira, eu tenho 20 anos. Como eu expliquei no vídeo anterior, para falar de idade a gente usa o to be. O nosso primeiro instinto é passar esse tenho para have. Mas isso é um erro porque no inglês a gente não usa o have para falar idade, gente. Eu sempre brinco que é o famoso aceita que dói menos. Não adianta a gente achar que uma língua vai ser espelho da outra. Não. Cada língua é individual, cada língua tem suas particularidades e no inglês a gente usa o to be para falar sobre idades. Então olha só, eu tenho 20 anos, I'm 20 years old. E no negativo? I'm not 20 years old. Pergunta, bati minha cabeça, perdi minha memória. Am I 20 years old? I don't know. E se for para vocês me responderem? Aqui lembra, a gente tem que mudar. Se eu faço a pergunta am I, vocês vão me responder you are, tá? Então, yes, you are. No, you aren't. Na próxima, meus pais estão no trabalho. My parents are at work. My parents are at work. My parents aren't at work. My parents aren't at work. Are my parents at work? Yes, they are. No, they aren't. Yes, they are. No, they aren't. E a nossa última frase, Beyoncé está com frio. Beyoncé is cold. Beyoncé is cold. Beyoncé isn't cold. Beyoncé isn't cold. Is Beyoncé cold? Is Beyoncé cold? Yes, she is. No, she isn't. Yes, she is. No, she isn't. Ótimo! Então a gente conseguiu entender aí mais ou menos como as estruturas funcionam e como a gente pode colocá-las dentro de frase. Mas agora a gente vai passar para uma coisa mais pessoal, tá entendendo? Eu vou fazer algumas perguntas em português, todas usando o to be, e vocês aí de casa vão precisar passar essas perguntas para o inglês e responder. Essas perguntas são coisas que podem ocorrer no dia a dia quando a gente está conversando com outras pessoas. Como você está hoje? Quantos anos você tem? Você é uma pessoa ocupada? Qual é sua profissão? Como é sua casa? Sua família é grande? Qual sua cor favorita? Pausa aí o vídeo, passem essas perguntas para o inglês, depois volta aqui no vídeo para a gente conferir as respostas. Bora lá? Gente, eu sinto no meu coração que vocês acertaram todas. Então, primeira, como você está hoje? How are you today? How are you today? Ou simplesmente, how are you? Como a gente pode responder? I'm great, I'm awesome, I'm tired, I'm not very good. São algumas opções aí de resposta para você. A próxima, quantos anos você tem? Então, novamente, a idade que a gente vai usar o to be.
How old are you? How old are you? E aí vocês podem responder, como no meu caso, I'm 20 years old. I'm 20 years old. Sobre esse years old, nem sempre ele é necessário, tá? Vocês podem simplesmente falar I'm 20 e já tá ótimo. A próxima, você é uma pessoa ocupada? Are you a busy person? Are you a busy person? Yes, I am. Ou então, no, I'm not. Atenção que aqui a gente está dando apenas a short answer. Vocês poderiam complementar caso vocês quisessem. Então, por exemplo, yes, I am. I work every day. Yes, I am. I work every day. Sou ocupada, trabalho todos os dias. Então, aqui a gente já está incluindo um outro verbo que é o work, saindo do to be um pouquinho. Mas vocês podem fazer esses complementos sim, tá bom? É até interessante, né? A próxima, qual é a sua profissão? What's your job? Ou what's your profession? What's your job? I'm a teacher. I'm a professor. I'm a student. Próximo, como é sua casa? Essa pode ser um pouco de pegadinha, porque a gente vai usar o to be juntamente com o like, no sentido de parece. Como que é a sua casa? Como que parece ser a sua casa? E aí a frase vai ficar What is your house like? What is your house like? Tá certo? Casa é como se fosse o sujeito it. Por isso que a gente usa o is. What is your house like? Para responder, it's comfortable. It's very nice. It's awesome. It's cramped. É pequena, é apertada. A próxima. Sua família é grande? Is your family big? Is your family big? Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. E a última, qual sua cor favorita? What's your favorite color? What's your favorite color? It's blue, it's red, it's green, it's purple. Okay, people, this is the video I've prepared for you today. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que no próximo vídeo aqui da nossa série, a gente vai falar sobre o to be no passado. Deixem as dúvidas de vocês nos comentários. Me falem se vocês arrasaram nos exercícios, onde que vocês erraram, se vocês entenderam o erro, para a gente poder ir conversando nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye!